Imagine segurar uma arma que parece feita de sucata, mas que sobreviveu a meio século de guerra. Parece absurdo. Pois é exatamente isso que aconteceu com a M3, a famosa Griazi Gun. Enquanto o mundo via soldados lutando com equipamentos de ponta, essa metralhadora simples chocou aliados e inimigos. Você já se perguntou por que uma arma tão feia e barata gerava tanto ódio nos alemães? A resposta não está apenas no poder de fogo, mas no psicológico por trás da fabricação em massa. Hoje, vamos mergulhar na história de como a coragem americana enfrentou a burocracia militar para criar um ícone. Prepare-se para descobrir segredos que a maioria dos documentários ignora sobre essa construção rudimentar. Vamos ver como rajadas de tiros dessa arma mudaram o rumo de batalhas e por que ela era tão perigosa quanto as mais sofisticadas. Fique comigo, porque o primeiro motivo vai mudar sua visão sobre a Segunda Guerra. Vamos voltar para 1942. O exército dos Estados Unidos estava crescendo rápido, e cada soldado precisava de equipamento urgente. A Thompson era linda, mas custava uma fortuna e levava semanas inteiras para ser usinada corretamente. Em tempo de guerra, cada dólar contava, e a fabricação lenta estava travando o esforço americano. Não dava para esperar meses por uma arma enquanto o inimigo avançava sobre os aliados na Europa. A necessidade era clara. Precisavam de algo mais ágil para colocar nas mãos da tropa imediatamente. Imagine tentar equipar milhões de homens com uma arma de precisão quando você precisa de quantidade brutal. O poder de fogo era essencial, mas a complexidade da Thompson virou um pesadelo logístico sem precedentes. Os generais perceberam que precisavam de algo mais simples, quase descartável, mas que funcionasse sob pressão. Não adiantava ter a melhor arma do mundo se ela não chegasse a tempo do combate real. A pressão nas costas dos engenheiros era enorme, e o relógio não parava de ticar. Foi aí que a ideia de uma submetralhadora barata ganhou força entre a equipe de engenharia especializada. Eles não queriam apenas uma arma, queriam uma solução que pudesse ser produzida em massa sem falhas críticas. Mas será que cortar custos significava entregar uma arma inútil para os heróis no fronte de batalha? Muitos duvidaram que algo tão simples pudesse sobreviver ao caos das trincheiras europeias. A resposta veio em um projeto radical que mudou tudo, e você vai entender o porquê. Os engenheiros olharam para a Sten Britânica e viram uma lição valiosa de simplicidade extrema na guerra. Eles perceberam que não precisavam de acabamento perfeito, mas de uma construção que aguentasse o tranco. A ideia era criar algo que qualquer soldado pudesse usar sem treinamento extensivo ou manutenção complexa. Parece loucura confiar a vida de alguém a uma arma tão básica, mas a urgência não permitia luxo. Foi assim que o design da M3 começou a tomar forma nas pranchetas de desenho técnico. A fabricação mudou completamente, usando chapas de aço estampadas em vez de peças usinadas lentamente. Essa equipe de desenvolvimento conseguiu reduzir o tempo de produção de dias para apenas horas incríveis. O custo caiu drasticamente, permitindo que o poder de fogo chegasse a cada vez mais frentes de batalha. Claro, isso trouxe desafios, pois a qualidade aparente era baixa comparada às armas tradicionais de elite. Mas o foco era funcionalidade pura, mesmo que parecesse feita em uma oficina de mecânica qualquer. Quando os primeiros protótipos saíram, muitos acharam que aquilo era uma piada de mau gosto sem graça. Ninguém imaginava que essa metralhadora estranha se tornaria um símbolo de resistência americana duradouro. Ela era pesada, sem madeira, e tinha um visual que não inspirava confiança imediata nos heróis. Mas a prova real não estava na fábrica, e sim no campo de batalha sangrento que estava por vir. E foi exatamente na Normandia que essa arma mostrou sua verdadeira cara, como veremos a seguir. Chegou a hora da verdade. Paraquedistas americanos saltaram na Normandia carregando aquela arma de mecânico estranha. Imagine a tensão de uma missão noturna perigosa com uma metralhadora que parecia saída de um ferro velho qualquer. Muitos soldados olharam para a M3 com desconfiança, questionando se aquilo aguentaria o fogo inimigo real. A coragem de usar algo tão diferente em meio ao caos da invasão exigia uma fé cega no equipamento novo. Mas foi exatamente nesse cenário de explosão e gritos que a Griazi Gun começou a escrever sua lenda. As primeiras rajadas de tiros surpreenderam até os mais céticos dentro da equipe de combate americana. Apesar da aparência simples, a M3 entregava um poder de fogo confiável quando a vida estava em jogo constante. Claro, nem tudo eram flores. O carregador tinha defeitos conhecidos que travavam na hora mais crítica. Mas os heróis no campo aprenderam rápidos truques para manter a arma funcionando sob pressão extrema. Essa adaptação no calor da batalha mostrou que a simplicidade podia ser uma vantagem estratégica poderosa. E o que os alemães achavam de enfrentar inimigos com uma arma que parecia tão descartável?
Eles subestimaram a M3, achando que era um sinal de desespero ou falta de recursos dos americanos. Mal sabiam que aquela fabricação em massa estava inundando o fronte com soldados cada vez mais letais. A psicologia da guerra jogou a favor dos Estados Unidos. O inimigo não esperava tanta eficiência de algo tão feio. Mas a história da M3 estava apenas começando, e os próximos conflitos testariam ainda mais sua resistência. Quando a guerra estourou na Coreia, a M3 já não era mais novidade, mas ainda gerava olhares tortos entre os soldados. O frio intenso congelava mecanismos delicados, mas a construção simples da Griase-Gun aguentava o tranco brutal. Enquanto armas mais complexas travavam na neve, essa metralhadora rudimentar continuava cuspindo chumbo sem piedade. A equipe de manutenção descobriu que menos peças significavam menos problemas para resolver no campo congelado. Foi ali, entre explosões e trincheiras geladas, que a M3 começou a ganhar respeito verdadeiro. As rajadas de tiros curtas e controladas mostraram que o poder de fogo da M3 era perfeito para combate urbano. Em Seul, os heróis americanos aprenderam a usar a arma em ambientes fechados, onde precisão importava mais que estética. A fabricação em massa permitiu repor perdas rapidamente, mantendo a linha de frente sempre abastecida e pronta. Mesmo com o visual de ferro velho, a M3 provou que funcionalidade vence aparência quando a vida está em jogo. A coragem de confiar nela foi recompensada com histórias de sobrevivência que ecoaram pelos quartéis. Mas será que uma arma projetada para ser descartável poderia evoluir com o tempo e as novas ameaças? Os engenheiros voltaram para a prancheta, não para redesenhar, mas para ajustar detalhes que faziam diferença real. Pequenas mudanças na mola e no carregador melhoraram a confiabilidade sem perder a essência da metralhadora. Essa adaptabilidade silenciosa preparou o terreno para o próximo grande teste, as selvas úmidas do Vietnã. E foi lá que a M3 enfrentou desafios completamente diferentes. Chegar ao Vietnã foi como entrar em um mundo completamente novo para a velha Griase-Gun americana. A umidade, a lama e a vegetação densa eram inimigos tão perigosos quanto os soldados do Vietcong. Muitos questionaram se uma metralhadora tão simples aguentaria o calor sufocante e a sujeira constante da selva. Mas a construção aberta da M3, que antes parecia fraqueza, virou vantagem. Era fácil de limpar sob pressão. A coragem das tropas em confiar nela cresceu a cada emboscada superada nas trilhas traiçoeiras. As rajadas de tiros em curta distância eram letais na vegetação fechada, onde o poder de fogo rápido decidia quem voltava vivo. A equipe de combate adaptou a M3 com silenciadores improvisados, transformando-a em uma arma furtiva perigosa. Enquanto outras armas engasgavam com a lama, a fabricação robusta da Griase-Gun continuava funcionando quando mais importava. Os heróis das operações especiais descobriram que, às vezes, o simples é exatamente o que você precisa para sobreviver. E foi nesse cenário que a M3 começou a atrair a atenção de unidades de elite ao redor do mundo. Mas você sabia que a mesma arma que parecia sucata nos anos 40 virou escolha de operadores da Delta Force décadas depois? Pois é, a simplicidade que muitos criticaram se tornou seu maior trunfo em missões silenciosas e letais. Com o silenciador acoplado, a M3 era mais discreta que armas modernas, surpreendendo o inimigo sem alertar o entorno. Essa versatilidade inesperada preparou o palco para seu papel em conflitos ainda mais distantes no tempo. E o próximo capítulo dessa história vai te mostrar como a Griase-Gun chegou até a Guerra do Golfo. Chegar aos anos 90 com uma arma dos anos 40 parece cena de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu na guerra. Tanquistas americanos ainda carregavam a M3 como arma secundária, confiando na construção simples quando o combate aproximava. Enquanto tecnologias novas dominavam o campo de batalha, a velha metralhadora provou que confiabilidade vence inovação vazia. A equipe blindada sabia que, dentro de um veículo em chamas, o que importa é uma arma que funcione na primeira vez. E a Griase-Gun, com sua fabricação robusta, estava sempre pronta para o momento crítico de explosão e caos. As rajadas de tiros da M3 em ambientes confinados mostraram que o poder de fogo compacto ainda tinha seu lugar tático. Soldados relataram que a arma era fácil de manusear com luvas, dentro de tanques apertados e cheios de fumaça densa. A coragem de manter uma arma ultrapassada revelou uma sabedoria prática. Às vezes, o antigo resolve melhor que o novo. Os heróis do deserto aprenderam que simplicidade significa menos falhas quando cada segundo conta para sobreviver. E essa lição ecoou além dos campos de batalha, influenciando até unidades de elite em missões secretas. Mas como uma arma projetada para ser descartável acabou nas mãos de operadores da Delta Force décadas depois? A resposta está na adaptação. Com silenciador, a M3 se tornava uma ferramenta furtiva perigosa e silenciosa.
Enquanto armas modernas falhavam em condições extremas, a fabricação básica da Griase Gun continuava entregando resultados reais. Essa longevidade improvável preparou o cenário para seu último ato como arma oficial, mas não como lenda. E vamos explorar por que essa sucata ainda é lembrada com respeito por quem viveu a guerra. Os alemães olhavam para a M3 e viam algo que desafiava tudo o que acreditavam sobre guerra e honra militar. Para eles, uma metralhadora feita de chapas estampadas parecia um insulto à engenharia de precisão que orgulhosamente cultivavam. Mas foi exatamente essa fabricação simples que permitiu aos americanos inundar o fronte com poder de fogo avassalador. A coragem dos soldados aliados, armada com essa sucata, virou pesadelo para patrulhas alemãs despreparadas. O ódio não era só pela arma, mas pelo que ela representava: a industrialização da vitória a qualquer custo. As rajadas de tiros da M3 em combates urbanos ecoavam como um aviso: quantidade bem usada vence qualidade isolada. A equipe de combate americana aprendeu a usar a arma de forma agressiva, aproximando-se para explorar seu alcance curto. Enquanto os alemães confiavam em armas complexas que travavam na lama, a construção aberta da Griase Gun seguia funcionando. Os heróis que sobreviveram a esses confrontos sabiam: o que importa não é a beleza, mas a confiabilidade na hora H. E essa lição prática virou doutrina, influenciando gerações de estrategistas militares ao redor do mundo. Mas será que o desprezo inicial dos inimigos não foi, ironicamente, o que tornou a M3 ainda mais perigosa? Subestimá-la foi um erro fatal. Muitos soldados alemães aprenderam da pior forma que feio não significa fraco. A fabricação em massa permitiu que cada pelotão americano tivesse acesso ao poder de fogo automático, mudando o equilíbrio tático. A explosão de produção nos Estados Unidos foi tão avassaladora quanto as rajadas de tiros que saíam dessas armas no campo. E foi essa combinação de simplicidade, quantidade e eficácia que garantiu à M3 um lugar na história. A história da M3 nos ensina que na guerra, assim como na vida, a substância vence a aparência sempre. Essa metralhadora provou que soldados reais precisam de confiabilidade, não de luxo inútil em campo aberto. A fabricação simples permitiu que a coragem dos heróis fosse o foco, não a manutenção constante da arma. As rajadas de tiros disparadas foram um testemunho de que a construção certa vence batalhas decisivas. Leve essa lição para sua própria luta. Às vezes, o básico bem feito é mais perigoso que o complexo. Você confiaria sua vida a uma ferramenta simples ou se deixaria enganar por promessas sofisticadas demais? Quantas vezes subestimamos algo valioso só porque não brilhava como ouro na vitrine da equipe de marketing? Pense nisso. O poder de fogo real vem de onde você menos espera, assim como essa explosão de eficiência. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual arma histórica você quer ver detalhada no próximo vídeo. Sua opinião guia nosso conteúdo e ajuda a manter essa história viva para novas gerações de entusiastas. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade que valoriza a verdade por trás dos mitos da guerra moderna. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das próximas análises exclusivas. A história não espera por ninguém, e o próximo vídeo já está em fabricação para quem chega primeiro na fila. Clique no botão, compartilhe com quem ama história militar e garanta seu acesso ao conhecimento estratégico real. Obrigado por assistir até aqui, e lembre-se, a verdadeira coragem está em buscar sempre a eficiência máxima.